Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Eu tenho imenso prazer em convidá-los para uma live que eu estarei fazendo no dia 5/9/24, 2024, às 18, das 18h45 às 20 horas. Eu vou apresentar o que vai ser falado, que eu vou tratar em profundidade na live para vocês já botar a cabeça para pensar e chegar lá muito bem preparados para assistir essa live, né? E nós trocarmos opiniões a respeito disso. Então, vou colocar os assuntos e vou dar algumas pinceladas para que você entenda mais ou menos o desenvolvimento da live. Primeira coisa, eu vou tratar da importância e influência da contabilidade. Eu vou mostrar uma coisa que eu acho extremamente inconcebível: o preconceito, o desprezo que se tem para a contabilidade. É tanto que a contabilidade feita atualmente, ela contém muitos erros. Isso significa para mim desprezo. E as pessoas não têm a menor atenção pela opinião dos contadores. Isso é notório. Muito bem, então vamos mostrar que a contabilidade é importante e sem a contabilidade a atividade econômica se perde. A importância da partida dobrada e do backbone. Olha só, a importância da partida dobrada se dá em 1494, quando um livro sobre aritmética e geometria é escrito pelo padre Luca Paciolo, e ele escreve nesse livro a teoria da partida dobrada, que é nada mais nada menos que todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Isso é de uma importância fundamental. Daí em diante, a contabilidade passou a ser considerada como uma ciência contábil. Infelizmente, a aplicação da partida dobrada não foi feita corretamente e provocou um erro na contabilidade que está existindo até hoje. Isso provoca muitos distúrbios dentro da contabilidade, inclusive a insegurança dos contadores e das pessoas que trabalham na área de contabilidade. Tá certo? Porque eles não sabem exatamente se a coisa está certa. Isso aconteceu comigo durante muito tempo. Só agora, quando eu escrevi esse livro, porque eu descobri o que estava acontecendo e coloquei no livro a correção do erro da contabilidade. É esse erro que eu chamo o erro original da contabilidade. Né? Ele basicamente é o seguinte: você percebe claramente que os ativos da empresa, os ativos, são constituídos com contas devedoras. E isso é um erro gigantesco. Tornou a contabilidade complexa, difícil de se elaborar e difícil de se interpretar, o que vai ser totalmente modificado com a correção. Faz a contabilidade simples, fácil de elaborar e fácil de interpretar. Né? Olha aqui, esse erro é porque isso aqui, olha, toda iniciativa econômica é devedora e a realização é credora. O que quer dizer isso? Se eu vou abrir uma empresa, eu, meus amigos, os acionistas que querem abrir essa empresa, o que vai acontecer? Nós vamos debitar no nosso caixa, na nossa disponibilidade, no nosso dinheiro. Debitar é diminuir. E vamos colocar esse dinheiro aonde? Na empresa. Então a empresa é credora. Está lá no caixa dela credora, no disponível dela crédito do valor do capital. Que hoje não é feito assim. Tá certo? E a empresa, ao tomar uma iniciativa, não é isso? De comprar, por exemplo, estoque, ela debita primeiro no estoque, no caixa dela, e credita estoque. E por aí vai. Tá certo? Outra maneira de corrigir.
Todas as operações modificativas do PL da empresa são devedoras ou credoras. Hoje, todas as operações débito ou crédito, eles querem que seja exatamente igual, o débito seja igual ao crédito. E isso não é possível. Nas operações modificativas do PL, as operações são devedoras ou credoras. Por exemplo, se a empresa faz uma despesa, paga um salário, como é que faz isso? Diminui o caixa. Ao diminuir o caixa, diminui o patrimônio líquido. É isso aí. E o crédito vai ser, por exemplo, num Banco do Brasil que tem a conta corrente dos nossos funcionários, não na nossa empresa. Credoras. Se a nossa empresa vende uma mercadoria, o que está acontecendo? Quem compra a mercadoria é que tem um débito. Débito. Do caixa dele, tira o dinheiro dele e manda para a nossa. E a nossa recebe aquele caixa. É um crédito. É isso aí. É tão simples. Quando você coloca a coisa toda certa, fica muito fácil de entender o que está acontecendo, muito fácil de elaborar as demonstrações financeiras e muito mais fácil de interpretar. Tá certo? É isso que é importante. Depois tem outro erro absurdo, que é o erro da provisão para devedores duvidosos. Eu chamo esse erro de abissal, porque ele afeta a demonstração da posição financeira e o DRE. Foi esse erro da provisão para devedores duvidosos que me fez chegar à conclusão que ninguém sabe o que é lucro. Por quê? Essa provisão para devedores tem, com certeza, mais de 200 anos ou 300. E desde o tempo que ela foi instituída até hoje, ela está sendo contabilizada erroneamente, fazendo com que os resultados do exercício sejam incorretos. Eu quero até aqui fazer um adendo. Esse erro que ele descobriu para mim, uma aluna, ela era economista da Fundação Getúlio Vargas, foi trabalhar no BNDES, fizeram um curso de contabilidade e me chamaram para dar o curso. E lá, quando eu falava sobre provisão para devedores duvidosos, infelizmente não estou lembrando o nome dela aqui, mas ela trabalha no BNDES, foi ela que me disse, professor, provisão para devedores duvidosos está feita errado. Eu olhei assim, aí percebi o que ela disse. E, pô, muito obrigado. E aí eu preparei no dia seguinte a solução. Mas graças a essa menina, eu descobri esse erro. Foi ela que descobriu para mim. Uma aluna minha. Ela disse, professor, o senhor está ensinando a gente. Se o senhor está apurando o resultado de um exercício, você nunca pode ter nem receita nem despesa de outro exercício. E a provisão para devedores duvidosos, quando você faz a reversão da provisão, ela leva resultado de um exercício, do exercício passado para o presente. E ela estava certíssima. Eu, então, fiz a correção. É pena não saber o nome dela para dizer quem é. Inteligência artificial e contabilidade. Isso aqui, nós vamos olhar o seguinte: como todos os profissionais, como a inteligência artificial, como todos os profissionais que atuam com contabilidade, contadores, economistas, gestores, investimentos, analistas, né, comete o mesmo erro que existe há mais de 500 anos. Ou seja, a inteligência artificial não soluciona problemas corretamente da contabilidade. Eu faço quantos problemas eu quiser e boto na inteligência artificial e ela não vai resolver. Ela vai me dar uma resposta errada, exatamente da maneira que a contabilidade hoje é feita. Ou seja, aí eu cheguei à conclusão que que eu já pensava a respeito disso. Né? Ela não tem a inteligência humana. Porque eu, por exemplo, raciocinei e cheguei à conclusão que estava errado. A inteligência artificial, com toda
toda a informação que ela tem, ela não conseguiu isso. O que eu quero dizer, nunca a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana. É isso que eu quero dizer. Tá certo? Então, porque a inteligência artificial vai dominar o mundo, nada disso. A inteligência artificial faz o que o homem ensina. Ok? Abraço. Vamos em frente. Falaremos também dos nossos cursos. Temos 2 cursos completamente inéditos que tratam exatamente da contabilidade corretamente. Por isso que eles são inéditos. Que não existe outro canto no mundo que trate da contabilidade corretamente se eles têm a contabilidade errada. Tá certo? Simples como um pão doce. Olha só. Expert em Account 5G. Esse curso aqui, ele leva o livro, o texto é o meu livro, Master em Account 5G, uma mudança de paradigma. Autor, professor maravilhoso eu. E esse livro, e nesse curso, nós enfatizamos a posição da demonstração financeira, que ela é básica. Tudo o que acontece em contabilidade tem que passar pela posição da demonstração financeira. Inclusive, o próprio resultado é apurado dentro da demonstração da posição financeira. Tá certo? É isso aí. Então, é algo completamente inédito que vocês verão na live. Depois, tem o curso Lucro, uma definição com precisão cirúrgica, baseado naquele erro que eu falei aqui, né? Eu falei da provisão para devedores duvidosos, que eu percebi que todos os erros estão errados, sempre estiveram errados, estão errados e vão continuar errados enquanto não consertarem. Lucro, uma definição, livro texto, lucro, uma definição com precisão cirúrgica, autor, Alvin. E basicamente também porque eu percebo que você pegar de uma empresa os documentos de um determinado exercício e multiplicar por 100, copiar, tirar cópia de todos esses documentos 100 vezes cada um, entregar a 100 profissionais, é possível que saiam 100 resultados diferentes, que ninguém tem uma definição precisa do que é lucro. Baseado nisso, eu entrei com um objetivo maior ao escrever este livro, aqui. Ué, tá, não. Ao escrever esse livro, né? Deixa eu ver qual é o livro. E agora? Este livro. Ao escrever este livro, eu escrevi com o objetivo de definir todas as receitas, custos e despesas que nós usamos para determinar um lucro. E tratei de definir de uma maneira que fosse o mais claro possível, que todo mundo tenha certeza absoluta do que ele está falando. Se ele está falando de despesa antecipada, ele vai saber o que é despesa antecipada. Se está falando de despesa diferida, ele vai saber o que é despesa diferida. Com isso, você teria, se você vai falar de receita, vai falar receita do período, você vai saber o que é receita do período. Com essa precisão que eu almejei colocar no livro, e coloquei, quando você fizer isso de novo, pegar os 100 documentos e entregar, você terá aproximadamente 99% da resposta correta. Poderá ter 100, né? Mas pode ser que alguém erre não pelo erro dos conceitos, erre
por conta dele mesmo. Tá certo? É isso que eu quero, o que aí seria uma garantia, uma segurança de quem está fazendo essas coisas, quem está responsável por isso, e que os números apresentados pelas demais contábeis estão corretos. E podemos seguir em frente. Bom, profissional com experiência, com expertise em contabilidade. Na minha vida profissional, eu descobri que existe um profissional, eu criei essa imagem desse profissional, mentalizei, e que é um profissional extremamente útil para a empresa. Esse profissional é o que eu chamei o expert em contabilidade. Mas o expert em contabilidade juntando a outra profissão, por exemplo. O economista expert em contabilidade. O engenheiro expert em contabilidade. O advogado expert em contabilidade. O administrador de empresa expert em contabilidade. Mesmo o contador expert em contabilidade. Olha, esses profissionais, conhecendo profundamente contabilidade, eles têm um status, eles têm uma base de conhecimento de empresa privada muito superior a qualquer outro profissional. A qualquer outro profissional. Ele é de uma importância muito grande para a empresa, inclusive um processo de aumentar a produtividade da empresa. Porque esses profissionais não só vão apresentar resultados corretos, como eles vão discutir, se tiver coisa diferente, eles conseguem colocar coisas diferentes no lugar certo, e assim por diante. E ficaria um grupo de profissionais altamente qualificados dentro da empresa, e os resultados, as demonstrações contábeis dessa empresa serão extremamente corretas, o mais próximo possível da realidade. É isso aí. E eu acho que o expert em contabilidade, o economista expert em contabilidade, talvez seja o mais adaptado para a empresa, é o economista com expertise em contabilidade. Eu acho que tem um status muito grande, é muito útil para a empresa e será um profissional extremamente respeitado dentro da empresa pelo conhecimento que ele tem sobre a própria empresa. Tá certo? É isso aí, meu amigo. Então, eu aguardo que vocês, como é que é? Me dê essa força, como dizem aí os influenciadores, e estejam presentes para a gente ter uma boa discussão a respeito de contabilidade e, quem sabe, a gente multiplicar isso por várias vezes, entender bastante de contabilidade e aumentar sensivelmente, que é muito necessário, porque o nível de contabilidade é muito baixo. Nós temos que aumentar sensivelmente o nível de conhecimento de contabilidade de todos os profissionais que atuam na empresa privada, principalmente. Uma coisa você já começa a entender que contabilidade é importante. Não existe empresa sem contabilidade. Não é verdade? Ora, então essa ciência é muito, muito importante. Um abraço. E até o dia 25/9. 5/9, desculpe, 5/9. 5/9 às 18h45. Ah, bom, até a próxima.